Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula. O que está quente, quente 40 é uma coisa, quente 100 é outra coisa. Logo, a temperatura, ela mede o termo, ela me dá uma precisão. Ela é uma grandeza escalar. Nós vamos ver conversão de escalas termométricas. Então, eu vou falar de graus Celsius, graus Fahrenheit e também de escala Kelvin. 40 graus Celsius é igual a 104 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 313 Kelvin. No slide 5, nós vamos ver os tipos de calor que a gente pode ter. Quando o corpo ganha ou perde calor, duas coisas basicamente podem acontecer com ele. Ou ele vai variar de temperatura, ou ele vai mudar de estado físico. Então, dependendo do efeito do calor, a gente vai chamar o calor de sensível, quando varia a temperatura, ou de latente, quando muda de estado físico. Então, vamos começar falando sobre calor sensível. Experimentalmente, a gente consegue mostrar que a quantidade de calor envolvida, quando você tem variação de temperatura no corpo, pode ser calculada por mc ΔT. O Q é a quantidade de calor, que a gente normalmente calcula em calorias. O M é a massa do corpo que está ganhando ou perdendo calor, normalmente em gramas. E o Czinho é o calor específico. A quantidade dele é caloria por gramas Celsius. O ΔT é a nossa variação de temperatura final menos inicial. E a unidade, o que é em graus Celsius. Mas, professora, de onde vem a fórmula Q, que é igual a mc ΔT? Vamos lá. Vou descrever aqui alguns experimentos que foram feitos para se chegar a essa conclusão. Experimento número 1. Imagina você pegar dois objetos idênticos, têm a mesma massa e o mesmo calor específico. O que a gente percebe? Bom, se para o primeiro corpo a gente fornece 1000 calorias e você percebe que a temperatura dele varia em 10 graus Celsius, significa que para o segundo, se você der 2000 calorias, o dobro de calor, a temperatura vai variar o dobro também. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior o calor. Segundo experimento. Pega dois corpos de mesmo material, só que de massas diferentes. Por exemplo, uma barra de 1 kg de ferro e uma de 2 kg de ferro. O material é o mesmo. Então, o calor específico é o mesmo. Vamos imaginar que você queira aquecer essas duas barras ao mesmo tanto de temperatura. E se, por exemplo, a primeira de 1 kg você der 1000 calorias, para variar um certo ponto a temperatura, você vai descobrir que para a segunda, de 2 kg, você vai ter que dar o dobro de calor, 2000 calorias. Portanto, quanto maior a massa do corpo, mais calor preciso fornecer para conseguir a mesma variação de temperatura. E, por fim, se você pegar dois corpos de mesma massa e você quiser fazer a temperatura deles variar o mesmo tanto, só que em materiais diferentes, como por exemplo, uma barra de 1 kg de ferro e uma barra de 1 kg de alumínio, a gente vai perceber que as quantidades de calor são diferentes, porque os materiais são diferentes. E essa parte ligada ao material é o calor específico, tudo bem? Agora nós vamos falar de calor latente, que é o calor que a gente chama quando há mudança de estado físico. Só para lembrar que a substância pura, quando muda de estado físico, ela não varia de temperatura. Isso é uma característica dela, tá bom? Então, o que acontece? Se você pegar uma mudança de estado, como um gelo, você está fornecendo calor. Quando ele começa a derreter, a temperatura dele vai ficar constante. Então, para esses casos, vamos chamar o calor de calor latente. E para calcular, fazemos um ml
ok? O Q é a quantidade de calor, o M é a massa que sofre mudança de estado. Lembrando que não é necessariamente a massa do corpo inteiro. Então você pega um bloco de gelo de 1 quilograma e 10 gramas derrete. Então você não vai colocar a massa de 1 quilograma, você vai colocar só o que mudou de estado, ou seja, os 10 gramas, tá bom? E o L é o que a gente chama de latente, de pontinho, pontinho, pontinho. Professora, por que você colocou pontinho, pontinho, pontinho? Porque pode ser de qualquer mudança de estado, como fusão, vaporização, pode ser condensação e solidificação. É a mudança de estado que você tem. Então, para que serve o L? Por exemplo, quando a gente fala que o latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, então significa que para eu derreter 1 grama de gelo, eu vou precisar de 80 calorias. E se eu tiver 2 gramas de gelo? Então, vai ser 2 vezes 80. E se eu tiver 10 gramas? Então, vai ser 10 vezes 80. E assim por diante. Só para não esquecer, o Q é a quantidade de calor, o M é a massa que sofre mudança de estado e o L é o calor latente, ok? No slide 6, nós vamos falar de dilatação térmica. Quando uma substância sofre variações de temperatura, ela vai sofrer dilatação ou contração. Sempre quando uma substância receber calor, a temperatura dele vai aumentar. Então, vai sofrer dilatação. Quando a substância perde calor, a temperatura vai diminuir e, por consequência, ela vai sofrer uma contração. A dilatação e a contração acontece com sólidos, líquidos ou com gases. Sempre quando as substâncias sofrem variações de temperaturas, elas vão sofrer dilatações, no caso de aumento de temperaturas ou contrações, no caso de diminuição da temperatura. No nosso cotidiano, existem alguns elementos que são armados prevendo a dilatação. Por exemplo, na construção das linhas de trem. Observem lá no slide 7. Então, os trilhos, eles são colocados com um espaço de um trilho para o outro. Esse espaço é deixado para que, quando o sol incidir sobre o trilho, ele vai se dilatar. Então, esse espaço é deixado para que o trilho tenha espaço para se dilatar. Caso esse espaço não exista, o trilho seja colocado colado um no outro, quando os trilhos se dilatam, todo o caminho do trem será entortado e vai perder o caminho do trem e vai perder o trabalho. Ainda no slide 7, à nossa direita, nós temos outro exemplo. Na nossa casa, por exemplo, as tampas de conserva geralmente não saem. Elas são difíceis de serem retiradas. Uma das coisas que pode ser feita é colocar água quente sobre a tampa. O que vai acontecer é que a tampa metálica vai se dilatar ou vai ser mais fácil a retirada dessa tampa. No nosso cotidiano, existem muitos outros exemplos de dilatação. Quando o material está exposto a variações de temperatura, ele pode dilatar ou ele pode também sofrer contração, que é o exemplo do nosso slide 8. O que acontece? O aumento de temperatura intensifica a vibração molecular e, desse modo, as partículas que compõem as substâncias se afastam. O que está acontecendo é o seguinte: as substâncias possuem as partículas que compõem, as moléculas que as compõem. Então, vamos pensar aqui no elemento de estado sólido que tem uma estrutura da imagem das moléculas que compõem uma estrutura. Estão muito unidas, que é, no caso, o exemplo do slide 8 da nossa primeira imagem. As moléculas estão muito unidas umas nas outras, mas estão em constante vibração. Lembra que temperatura é medida do grau de vibração molecular? Quando nós fornecemos calor para esse sistema,
calor para esse corpo, a vibração molecular vai se tornar mais intensa e, por consequência, as moléculas vão se afastar, que é o exemplo da segunda imagem. Quando elas se afastam, ocorre a dilatação do material. A contração é o processo inverso. Pense que o material está com uma alta agitação molecular. A diminuição da temperatura vai diminuir a agitação molecular e, por consequência, essas moléculas vão se aproximar, se agrupar, diminuindo o material, de modo que ele vai sofrer uma contração. Então, para encerrar, no slide 9, nós temos atividades que serão resolvidas no próximo videoaula, que é a atividade da página 4, atividade da página 11 a 12, atividade da página 14 e atividade da página 16 a 17. Também nós temos atividades extras para reforçar sua aprendizagem da semana, fazer as atividades para casa na seção Continue Aprendendo. A página é 27. Lembrando que é a seção Continue Aprendendo. Aí nós temos a atividade de 1 a 8 para fazer em casa. Essa eu vou cobrar para as próximas aulas, ok? Então, fico por aqui e essa foi a nossa aula de hoje.